Bem, quem conhece os meus pequenos canais, os meus humildes perfis, sabe que geralmente eu faço crítica direta a ideias, a situações, a circunstâncias, tento trazer didaticamente algumas coisas e 99,9% do tempo eu estou criticando a esquerda e os seus absurdos, absurdos autoritários, absurdos demagógicos, absurdos pedagógicos, absurdos de coerência, ditatoriais. E praticamente nunca eu critico a direita. Aham, sei. Mas nessa manhã eu estava lendo uma matéria da Gazeta do Povo, do qual eu sou assinante, que é essa daqui. Eduardo Bolsonaro defende anistia e critica Moraes em audiência na Câmara. Ela é assinada pelo Cristiano Maia. Eu não conheço o Cristiano Maia, mas teve uma coisa na matéria que me incomodou muito e talvez não incomode a muitas pessoas. O jornalista, ele simplesmente relata os fatos. No jornalismo, espera-se que o jornalista ele relate a sequência de fatos e que um comentarista ele vai dar a opinião dele. E aí a matéria, ela vai falando que o Eduardo teve ontem, dia 27, na audiência pública, na subcomissão da Câmara dos Deputados, que apura violações de direitos humanos de condenados do 8 de janeiro. O Eduardo participou por videoconferência, e aí até aí o jornalista vai relatando sem problema. Fala, o Eduardo afirmou que sua estadia nos Estados Unidos permitiu identificar ações contra o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de maior violador de direitos humanos da história do Brasil. E ele sugeriu que as autoridades alinhadas ao Moraes podem sofrer sanções. Até aí tudo bem. E ele vai descrevendo, só que nesse parágrafo aqui, especificamente, fala assim, o deputado tem ampliado críticas ao judiciário e busca sanções contra autoridades brasileiras envolvidas nos processos contra seu pai. Preste atenção, alvo no STF por tentativa de golpe. Alvo no STF por tentativa de golpe. Não é verdade. Ele é alvo no STF por suposta tentativa de golpe. E aqui vale um esclarecimento básico para quem entende da língua e principalmente de informação. Quando se eu disser, por exemplo, Elise Matsunaga é alvo do STF por assassinato, o que você entende? Que não há dúvida de que houve um assassinato e que a autora do assassinato é Elise Matsunaga. Agora, quando eu digo Clezão é alvo no STF por tentativa de golpe, eu estou dizendo que ele tentou o golpe. Quando eu digo Débora dos Santos é alvo no STF por tentativa de golpe, estou dizendo que ela tentou o golpe. Um jornalista honesto, verdadeiramente, vai falar o quê? O que vai falar? Não sei não. Alvo no STF por suposta tentativa de golpe. Ou alvo no STF acusado de tentar um golpe. Quando diz assim, alvo no STF por tentativa de golpe, ele fala, o deputado tem ampliado críticas ao judiciário e busca sanções contra autoridades brasileiras envolvidas no processo contra seu pai. Seu pai é o Jair Bolsonaro, alvo no STF por tentativa de golpe. Não, ele não é alvo no STF por tentativa de golpe. Primeiro, porque ele estava fora do país. Segundo, não há nenhuma prova que ligue ele a um só manifestante do 8 de janeiro. Terceiro, o próprio Lula disse que a transição do Bolsonaro para ele foi mais tranquila do que a transição do Fernando Henrique para ele. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Mas Bolsonaro nomeou os chefes das Forças Armadas indicados pelo Lula. Como ele daria um golpe com aqueles que têm o poder das armas, estando ao lado do Lula e sendo indicados e subordinados a ele? Como? Não sei não. Mas a Constituição brasileira, que ainda está válida,
fala dos remédios constitucionais. Bolsonaro cogitou medidas constitucionais previstas na Constituição. Quem presta concurso público tem que estudar direito constitucional, sabe muito bem o que dizem os artigos a respeito de estado de sítio, estado de defesa e quais os passos que alguém tem que tomar. Cogitar fazer alguma coisa é só quem investiga cogitação, o que está na intenção do coração de uma pessoa é só Deus. Por isso que autoridades que dizem assim, olha, você não fez, mas você queria fazer. Você não fez, mas eu vou te julgar porque você queria fazer. A lei tem que ser objetiva. Realmente. Você só pode condenar uma pessoa pelo que ela fez ou deixou de fazer. É verdade. Você se lembra do Janot, que disse que foi armado ao STF para matar Gilmar Mendes? Eu? Não sabia. Ele matou Gilmar Mendes? Não sei lá. Não. Ele empunhou a arma para o Gilmar Mendes? Não sei não. Não. Ele falou de uma intenção do coração dele. O crime não se concretizou. Então, veja só, no caso do Bolsonaro, nem crime é, porque é remédio constitucional. É verdade. É como se um médico dissesse assim, uma comissão de médicos falaram, nós estamos pretendendo operar o coração desse paciente porque ele está com um grave problema cardíaco, mas eles conversam entre si e decidem não operar. Pode esse mesmo paciente processar o médico e dizer, você queria me matar porque você queria abrir o meu peito para fazer uma cirurgia cardíaca em mim. O médico fez a cirurgia? Não. Ele cogitou a cirurgia? Cogitou fazer a cirurgia, que é um procedimento médico. Tem protocolo para isso. Assim como a Constituição, estado de defesa e estado de sítio estão previstos na Constituição. Então não é crime pensar em fazer. E não é crime fazer, não é, segundo a Constituição. Mas quando alguém se coloca acima da Constituição, fala assim, é crime ousar pensar alguma coisa para tirar o meu poder. É crime ousar pensar em fazer alguma coisa. O filme Minority Report, do Tom Cruise, é uma ficção científica que diz em que, num futuro distante, as pessoas não eram presas pelos crimes que elas cometiam, mas por pensar em cometer um crime. Apesar do filme ser antigo, eu ainda o recomendo. É importante você conhecer este filme porque as pessoas eram presas assim. É uma distopia, nós poderíamos pensar, isso jamais vai acontecer. Mas é exatamente o que está acontecendo. Estão querendo incriminar pessoas segundo a ótica delas por supostos crimes que elas pensaram, porque elas não pensaram em crime, e é importante dizer que não é crime. Realmente. Por isso, voltando à matéria da Gazeta do Povo, assinada ontem, dia 27 de agosto de 2025, por Cristiano Maia, eu volto a falar, eu não conheço o Cristiano, não estou dizendo que ele é má pessoa, mas eu acho que as pessoas de direita, quando forem escrever, ou um veículo de direita respeitável como a Gazeta do Povo, quando for escrever uma coisa, jamais pode escrever uma coisa assim, alvo no STF por tentativa de golpe. Porque um analfabeto funcional, quando ele lê isso, ele fala, ele está sendo julgado porque ele tentou um golpe. É verdade. Não, é um crime impossível. Algumas coisas a gente tem que lembrar que as pessoas que estavam no 8 de janeiro estavam desarmadas, então não pode culpá-las por suposta tentativa de golpe armado. Segundo, há inúmeras imagens como estas de pessoas tentando impedir o quebra-quebra. Então as pessoas protegendo o patrimônio. Você lembra disso, das pessoas protegendo o patrimônio com o corpo lá dentro? Eu? Não sabia. Que não quebraram nada, ela é um desses casos. Patriota é tão ordeiro que está limpando. E essa bagunça quem fez não fomos nós. Foram as bombas de gás lacrimogêneo que o polícia jogou. Não foi a gente. Organizando a casa aqui do povo. Aí, tá vendo? Ó? Patriota que está limpando, não é empregado da Câmara, não. Aí, pessoal, os bolsonaristas são assim, estão protegendo
O patrimônio da Câmara dos Deputados, aqui, ó, são nós que estamos protegendo, para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. Bolsonarista não quebra nada não, ele está protegendo. E ela pediu, sabe o quê? As imagens. Cadê as imagens dela quebrando? Cadê as imagens dela invadindo? Ela foi empurrada para dentro. O helicóptero, quando joga bomba para fazer o quê? Para dispersar a multidão para longe dos prédios. Os helicópteros estavam jogando bomba para empurrar a multidão para dentro do prédio. E a polícia atrás empurrando e a polícia de dentro chamando os manifestantes. Tá com a gente, cara, ó. Pediu pra entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta. Ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com vocês. A gente tá do lado do povo. Acabou. Lembrando que protestar nunca foi crime. Você protestar. Mas há uma seita política que diz que é uma verdadeira blasfêmia protestar ou contestar quando eles vencem. Aí é um atentado à democracia. O Chiquini falou de 197 câmeras que foram apagadas pelo ministro da Justiça, que hoje é ministro do STF. Doutor, já respondeu, doutor? Não, excelência, a minha Já pergunta respondeu, já tem quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, repita, quais doutor. imagens? As Quais imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública, não tenho qualquer responsabilidade sobre a guarda. O senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta ainda. Eu já estou oficiando o governador Tarcísio para informar das suas acusações de ontem. O senhor quer que eu informe mais alguma autoridade sobre suas acusações? É que a minha pergunta próxima ao general é quantas câmeras havia à disposição? Encerramos, general. Algum Mas por que advogado fugimos desse esclarecimento? Algum advogado mais deseja fazer alguma questão? O Chiquini falou de 197 câmeras que foram apagadas pelo ministro da Justiça, que hoje é ministro do STF. Poderiam inocentar as pessoas que estão lá. E muitas dessas pessoas que estão sendo condenadas em uma única imagem contra elas, mostrando, olha você quebrando aqui. E aí, por fim, esse negócio do crime multitudinário, que diz da multidão, que não dá para você identificar a multidão, daria com as 197 câmeras. Isto do crime multitudinário, o Código de Processo Penal, eu acho que é o artigo 65, diz que ele só pode ser usado para atenuar penas e não para agravar penas, a menos que a pessoa tenha sido comprovadamente quem iniciou aquilo dali. Mas se uma pessoa está no meio de uma multidão e comete algum crime assim, o crime multitudinário só pode ser usado para atenuar e não para agravar penas. Depois, quando tentaram colocar a lei de terrorismo, a lei antiterrorismo disse que protestos, contestações políticas jamais podem ser enquadradas como terrorismo, por isso que tiraram. Então, para terminar, eu quero dizer que eu sou leitor assíduo da Gazeta do Povo. Então, quem escreve que alvo no STF por tentativa de golpe está sendo, no mínimo, impreciso. Não foi por tentativa de golpe, por suposta tentativa de golpe, acusado de tentativa de golpe. Aqui, o jornalista ele assume que Jair Bolsonaro tentou um golpe. Então, ele não está sendo alvo por tentativa de golpe. Quando você diz a pessoa está sendo alvo por assassinato, a pessoa está sendo alvo por roubo, você está assumindo que aquilo já foi cometido. E não é o caso. Em primeiro lugar, o julgamento não terminou. A gente sabe que é um julgamento falso, como foram os julgamentos de Moscou, lá nos anos 1930, que tinha aparência de julgamento, mas não eram julgamentos. A gente sabe que os julgamentos que o Fidel Castro e Che Guevara promoveram em Cuba não eram julgamentos, eram fuzilamentos sumários. But I will never be against any right. Well, may I ask you, sir, why is it when you have that attitude, which you obviously believe very strongly, why with that attitude have there been so many executions across Cuba without open, free trials?
What? Well, not so many. How many? I don't know exactly about 2 or 3 dozen of criminals, because I think that justice is the first thing necessary for the happiness of the country. Perguntou, mas você julgou? Era tudo bandido. Esse tipo de julgamento não é julgamento. Quando você já tem a sentença antes das audiências, isso não é julgamento. Isso é chamado julgamento sumário, em que as pessoas já estão condenadas antes de ir para lá. Tem aparência de julgamento, mas não são julgamentos reais. Então, ao escrever, vamos pensar. Eu não entendi o que ele falou. Vamos pensar, fazer como uma torcida no jogo de xadrez. Pensa, pensa, pensa. Vamos fazer as pessoas pensarem? Porque senão a gente entra nessa narrativa da esquerda que sai colocando e como disse Lula, é importante você estabelecer a narrativa. Quem estabelece a narrativa vence o jogo. E aqui tem uma narrativa de esquerda, numa única frase. Aí você pode falar, Janine, você é teórico da conspiração. Coitado, o rapaz escreveu uma frase e você está culpando ele por uma frase. Não, senhor. Ele está afirmando alvo no STF por tentativa de golpe. Alvo no STF não é por tentativa, por suposta tentativa de golpe. Ficou claro? Entendeu? Se você achar que o trabalho jornalístico e didático do professor Joanilson Rodrigues faz diferença, assim como o vídeo que acabou de assistir, apoie com qualquer valor pelo QR Code que está aparecendo em tua tela, ou pela chave Pix, número de celular, 11 977 88 8872. Toda ajuda fortalece este projeto.